Homem-Aranha 3 do universo cinematográfico da Marvel, ou seja, a continuação de Homem-Aranha Longe de Casa, certamente vai acontecer e promete um vilão sinistro e várias versões do Homem-Aranha. E eu não tô falando do Aranha-Verso não. Eu reuni várias informações dos quadrinhos e de bastidores e rumores de Hollywood para montar tudo o que deve acontecer aí no filme Homem-Aranha Longe de Casa 2, ou Homem-Aranha A Casa Caiu. Qual vai ser o nome desse filme? E é óbvio, nós vamos falar sobre isso tudo aonde? Aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, muito bem-vindo de volta aqui no canal, é sempre bom te ver por aqui. E se você for novo aqui no canal, clica aqui no botão de se inscrever e ativar as notificações. Todo dia tem vídeo novo sobre o universo de super-heróis, quadrinhos, cinema, todo esse mundo aí que a gente curte pra caramba. Então acompanha aqui com a gente que eu aposto que você vai curtir. Quem acompanha aqui no canal sabe que eu falei pra caramba do Homem-Aranha, já analisei o filme de cabo a rabo, só as cenas pós-créditos, as reviravoltas que aconteceram no filme, tudo isso eu já analisei em outros vídeos aqui no canal. Então vamos nos ater aos problemas que o Peter Parker adquiriu no fim de Homem-Aranha Longe de Casa, como ele vai resolver no próximo filme e as coisas que a Marvel vai apresentar lá. Então, recapitulando rapidamente, o Homem-Aranha foi culpado pelo atentado que aconteceu em Londres, quiçá o atentado que aconteceu em todas as partes do mundo onde os elementais apareceram. E pior, a identidade dele foi revelada. A primeira coisa dele ser culpado por um crime, por uma coisa terrível, é uma coisa recorrente dos quadrinhos. Agora, ele ter a identidade revelada é uma novidade. O Homem-Aranha já revelou a sua própria identidade nos quadrinhos, na saga Guerra Civil, que gerou umas consequências bizarras e a gente ainda vai conversar sobre isso aqui. Porque o que aconteceu nos quadrinhos apoiando o Tony Stark, o registro de super-heróis durante a Guerra Civil dos quadrinhos, o Tony Stark convenceu o Peter Parker a revelar a sua identidade para apoiar a causa, para defender que os super-heróis precisam se registrar perante o governo. E é engraçado você fazer um paralelo aí com o Tratado de Sokovia que aconteceu na Guerra Civil do cinema e também com o fato do Peter Parker estar como um aprendiz do Tony Stark também nos cinemas, não é? Só que a maior diferença é que nos quadrinhos o Peter Parker revelou a sua identidade por vontade própria. Ele quis dizer para todo mundo que era um Homem-Aranha. E isso gerou umas consequências bizarras, como esperado, que acabaram no arco Um Dia a Mais. O que aconteceu nesse arco Um Dia a Mais é basicamente o que a gente pode esperar, né? Agora que todos os super-vilões sabiam quem o Homem-Aranha é de verdade, eles começaram a atacar as pessoas próximas ao Peter Parker, incluindo a própria Tia May, que foi atacada e ficou numa situação grave. E aí o Peter Parker, para salvar a Tia May e também reverter a identidade dele, procurou o Capiroto. Fez um pacto com o Capiroto, o Mephisto, que é um demônio dos quadrinhos da Marvel. E agora você consegue imaginar todas as semelhanças, o que aconteceu com o Peter Parker, o Homem-Aranha, no fim de Homem-Aranha Longe de Casa, e o que aconteceu para desencadear nesse arco aí Um Dia a Mais. Dá para ver as semelhanças e dá para imaginar que é isso que pode acontecer nos cinemas também, tanto é que várias pessoas teorizavam aí algumas versões desse pacto do Peter Parker com o Mephisto nos cinemas. Só que nos cinemas, em vez do Peter Parker fazer um pacto com o Mephisto, ele faria algum acordo com o Doutor Estranho, por exemplo, que poderia conjurar algum feitiço que revertesse a identidade dele, todo mundo esquecesse que ele, o Peter Parker, é o Homem-Aranha. Ou até mesmo uma outra alternativa seriam os Skrulls, que também foram apresentados como agentes, pessoas que estavam trabalhando para o Nick Fury na segunda cena pós-créditos de Homem-Aranha Longe de Casa, e eles poderiam muito bem ajudar o Peter Parker a sair dessa enrascada. Pega um Skrull, coloca lá disfarçado como Homem-Aranha e aí resolveu. Pronto, as pessoas acham que o Homem-Aranha e o Peter Parker são pessoas diferentes. Eu inclusive conversei sobre essa possibilidade no vídeo analisando as cenas pós-créditos aqui no canal também. Porém, apesar de ser um caminho óbvio,
óbvio, essa é uma das coisas que não vai acontecer em Homem-Aranha 3. E por que eu tô dizendo isso? Eu já fiz um vídeo aqui dizendo que o próprio Kevin Feige, o cabeção, cabeça grande da Marvel Studios, o presidente da Marvel Studios, falou que não vai desfazer isso aí. É isso mesmo. O Peter Parker vai continuar como uma pessoa pública. Todo mundo vai continuar sabendo que o Peter Parker e o Homem-Aranha são a mesma pessoa. Eles não apresentaram isso no fim de Homem-Aranha Longe de Casa para ser desfeito logo em seguida, como muita gente estava pensando. Então o que deve sair do arco Um Dia a Mais são as consequências que os parentes, as pessoas em volta dele, vão sofrer pelo fato da identidade dele agora ser pública, porém, o fato dele conquistar a identidade secreta dele de volta não vai acontecer. Primeiro aspecto do filme já está definido aí. E agora as outras versões de Homem-Aranha que eu falei, como é que entram nesse filme? Seria a saga dos clones? Seria uma loucura danada, né? Vários Homens-Aranha aí, imagina, pode aparecer o Ben Reilly, que é o Aranha Escarlate. Finalmente a Marvel começaria a apresentar outros super-heróis com poderes de aranha no cinema também, mas isso seria complicado porque mexeria na origem do Peter Parker e envolveria muita coisa. Pera aí, há quanto tempo existe esse clone aí do Peter Parker? Isso seria pouquíssimo prático, não é essa saída que a Marvel deve pegar. Eu só citei a saga dos clones aqui, porque quando eu falei um monte de Homem-Aranha sem Aranha-Verso, provavelmente você aí que tá ligado nos quadrinhos iria pensar logo na saga do clone, né? Mas não é disso que eu tô falando. O que eu estou falando é da saga Crise de Identidade. Nessa saga, não é que aparecem outras pessoas que são versões de Homem-Aranha, não. O próprio Homem-Aranha, o próprio Peter Parker, usa identidades diferentes e usa uniformes diferentes. Pra começar, pra que a Marvel faria isso no cinema? Em Homem-Aranha Longe de Casa, nós já vimos que o Homem-Aranha usou 4 uniformes diferentes. É ótimo para Marvel vender bonequinhos por aí. Então é claro que ela ficaria muito feliz em colocar o Homem-Aranha com vários uniformes e identidades diferentes para vender mais bonequinhos diferentes. Já é um traço marcado dos filmes do Homem-Aranha aí, ter vários uniformes em um filme só. Esse aí vai ser um prato cheio para Disney e para Marvel. E o que acontece nessa saga Crise de Identidade, você vai ficar surpreso com o quão é parecido com o que aconteceu no fim de Homem-Aranha Longe de Casa. O que aconteceu na saga Crise de Identidade foi que o Norman Osborn, que é o Duende Verde, grande vilão do Homem-Aranha, incriminou o Peter Parker, fez a população inteira pensar que ele era um super vilão e ainda provocou o Homem-Aranha para que ele o atacasse enquanto estava sendo filmado por uma câmera. Como consequência, o Homem-Aranha ficou com uma recompensa de 5 milhões de dólares pela cabeça dele, pela captura dele. E isso deixou o Peter Parker simplesmente impossibilitado de continuar agindo como super-herói, porque a polícia ou até mesmo pessoas comuns, civis, iriam ver ele na rua e iriam atirar, sem pensar duas vezes, porque afinal de contas 5 milhões. As pessoas ficaram malucas, é a loteria do Homem-Aranha. Tá entendendo a semelhança agora? A diferença é que em vez do Norman Osborn ter acusado, ter armado pro Peter Parker, quem fez isso no filme foi o Mistério. Mas de resto é tudo bem parecido. E para dar uma volta nisso, resolver esse problema dele, o que o Homem-Aranha fez temporariamente para conseguir se provar inocente foi assumir várias identidades secretas diferentes. Em vez de sair pela rua fantasiado de Homem-Aranha, ele saía pela rua fantasiado diferentes vezes de diferentes super-heróis. Ele adotou 4 identidades secretas diferentes. E a lógica dele era a seguinte: peraí, o Homem-Aranha começou a ser procurado. Se aparecesse um super-herói novo com poderes de aranha, seria muito bizarro, as pessoas iriam desconfiar. Mas se aparecerem 4 novos super-heróis com poderes de aranha ou parecidos com os poderes do Homem-Aranha, as pessoas não vão pensar que eles são o próprio Homem-Aranha disfarçado. E foi assim que ele adotou as identidades de Prodígio, Sombra, Vespa e Ricochete. 2 dessas identidades, a Vespa e o Prodígio, eram super-heróis, enquanto o Sombra e o Ricochete eram super-vilões. Ele se disfarçava de super-vilão para se infiltrar no meio criminoso e tentar encontrar uma forma de reverter aquela situação toda, provar para todo mundo que o Homem-Aranha era inocente o tempo todo. Porém, é claro, essa situação toda levaria ao grande vilão. O Peter Parker, além de provar a sua inocência, ainda precisaria sobreviver ao Kraven.
O Kraven é um dos vilões mais clássicos do Homem-Aranha. E o principal, ele é um personagem que frequentemente nos últimos tempos está voltando a boca das pessoas dentro da Marvel Studios. Ou seja, eles têm planos lá, estão cozinhando o personagem para usar eventualmente. E esse momento vai ser Homem-Aranha 3, anota aí. Nos quadrinhos, o Kraven é um personagem russo que é meio irmão de um tal Dimitri, que é o supervilão Camaleão. E existem várias evidências e rumores que indicam que esse Dimitri que se torna um camaleão é o Dimitri que apareceu em Homem-Aranha Longe de Casa lá. Você lembra desse Dimitri? Esse cara aí. Havia rumores de que ele se revelaria como um camaleão durante Homem-Aranha Longe de Casa. Eu até levantei uma teoria de que ele poderia ser um Skrull. Eu passei perto ali porque realmente haviam Skrulls infiltrados, então nada impede o Dimitri de também ser um Skrull disfarçado ali na Terra, e a existência dele no filme já faz uma ligação com o Kraven, apesar disso talvez não ser explorado, porque o Tom Holland já falou numa entrevista que gostaria de ter o Kraven num filme do Homem-Aranha interpretado pelo Jason Momoa. Isso seria épico, não é? Apesar de que, Jason Momoa não tem muito cara de russo. Só que essa caracterização do Kraven russo, irmão do Dimitri, talvez não possa nem acontecer em Homem-Aranha 3, porque existem rumores fortíssimos de que o Kraven do universo cinematográfico da Marvel seja na verdade de Wakanda, seja um guerreiro caçador de Wakanda. Esses rumores ficam cada vez mais fortes, ele talvez apareça em Pantera Negra 2, mas o fato é que ele é um vilão clássico do Homem-Aranha e existem chances colossais dele aparecer em Homem-Aranha 3 e ser o grande vilão que vai caçar o Homem-Aranha de uma vez por todas, o que também levaria a várias ótimas referências ao arco A Última Caçada do Kraven, um dos arcos mais amados pelos fãs do Homem-Aranha. Então nós temos o Homem-Aranha se disfarçando de várias identidades diferentes para as pessoas não descobrirem ele, lutando para provar a sua inocência, ao mesmo tempo que sobrevive ao Kraven, que estaria em uma caçada mortal atrás do Peter Parker. Claro que o Nick Fury e os Skrulls poderiam ajudar o Peter Parker nessa jornada toda, inclusive para tentar proteger a namorada dele e a tia May enquanto ele tentava fazer essas coisas todas, mas o mais legal mesmo seria ver o Peter Parker sobrevivendo a isso tudo sozinho. É isso que eu quero ver e é isso que nós devemos ter na sequência de Homem-Aranha Longe de Casa. O que você acha? Eu passei perto, passei longe? Você acha que eu acertei nessas previsões? Comenta aqui o que você acha que vai acontecer na sequência de Homem-Aranha Longe de Casa. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia e aqui tem uns vídeos para você assistir, hein? Se já assistiu esses vídeos aqui, até a próxima.